Então, ofereça a melhor salva de palmas para Jesus, amém? Aleluias. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você sentiu Jesus aí, irmão? Fala para ele: se tu não pegar Jesus no culto, fala para ele: Jesus te pega, irmão. Amém. Glória a Deus. Fico feliz. Deus abençoe o pastor Maurício, sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Tamo junto. Deus abençoe a vida da minha esposa. Que Deus venha cada dia dar graça, né? Para suportar esse neguinho aqui não é fácil não, irmão. Eita, calúnia, protesto. Deus abençoe você, viu, amor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo de número 1. Glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Amém. E vai dizer assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta. Olha só, Deus ele não disse no bairro, Deus disse nesta. Então se assente glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que o projeto de Deus desde o princípio é constituir família. Não é à toa que quando Deus criou o Éden, o próprio texto vai dizer que fora do Éden Deus cria o homem e introduz ele dentro do jardim. E dentro do jardim Deus agora começa a abençoar a vida de Adão, ao ponto de que da sua costela Deus faz a sua adjuntora. E mesmo assim o diabo tenta e consegue fazer a divisão, ao ponto que eles são jogados para fora do Éden, expulsos. E aí começa agora uma grande jornada, porque o texto vai dizer que desde Adão a corrupção já era extrema, já era grande, porque o texto vai dizer em Gênesis 1:26 que a partir de Sete, o seu filho Enos nascendo, começaram a invocar o nome do Senhor. Olha só, um grande período desde que o afastamento do jardim para fora, houve-se uma tristeza por causa de uma renúncia, por causa de um ato. De fato é que agora eles começam a invocar o nome de Deus, mas mesmo assim a história vai dizer que a corrupção naquela geração era tão grande, era tão avassaladora, que isso subia até as narinas de Deus como provocação. E eu fico imaginando Deus lá de cima, olhando para a geração daquela época e dizendo: eu vou destruir todo mundo. Porque se você for prestar atenção, em Gênesis capítulo 6, vamos ver agora Deus dialogando. E Deus dizendo: olha, o meu espírito não estará mais sobre o homem. Olha só a indignação de Deus. E ele olhava e dizia: a maldade está se multiplicando e o coração do homem está se desviando do seu caminho. Gênesis 6:6, agora Deus vai olhar para a terra e vai dizer: e Deus se arrepende de fazer o homem. Olha só que interessante, Deus está olhando para aquela geração e dizendo: eu não estou satisfeito com ela. Eu a mesmo criei, e agora eles estão prevaricando ao ponto que não estão mais invocando o meu nome. Mas olha só, raciocina comigo. Imagine Deus olhando agora a nossa geração
como ele olhou a geração daquela época, Deus olhando e dizendo: eu estou procurando uma única pessoa para fazer uma diferença. Ao ponto de que Deus estava olhando e dizendo: agora acontece uma profecia genealógica. Olha só que coisa interessante. Gênesis 6:7 vai dizer: farei desaparecer da face da terra o homem, pois eu me arrependi de ter feito. É um sussurro do Espírito de Deus agora. Ele está dizendo: eu vou devastar todos, eu vou acabar com tudo. Mas se você for olhar e prestar atenção, desde Adão, Deus já estava falando que ia acabar com tudo. Por quê? Porque, olha só, na cultura judaica daquela época, tanto até hoje, os nomes que eram dados era condizente à situação. Todo nome que era dado era condizente à situação que tem. E é interessante, olha só, nós vamos falar de 10 gerações, vamos falar de Adão até Noé. Olha só que interessante, Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa mortal, Cainã significa desgraça, Malaléu significa o santo de Deus, Jared significa descerá, Enoque significa ensinando, Matusalém significa sua morte terá, Lameque significa desespero e Noé significa descanso. Desde Adão estava dizendo: eu vou catar essa geração. Na cultura judaica, o que significa todos esses nomes? Ajuntando todos esses nomes, seu significado significa: aos homens está a designidade uma mortal desgraça, mas o Deus Santo descerá ensinando, e a sua morte trará descanso aos desesperados. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou intervir numa geração fraca para levantar um povo forte. Então você percebe que desde o princípio Deus estava olhando para a geração e dizendo: olha, eu estou de olho em vocês, eu sei, porque olha só que interessante, quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra tanto quanto o caminho, a verdade e a vida tem 3 palavrinhas lindas: Aleph, Mim, Tav. O que significa? Princípio, o meio e o fim. Sabe o que Jesus estava tentando dizer? Eu era ontem, sou hoje, continuo sendo eternamente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda que uma geração esteja corrompida, Deus ele está fitando aos olhos a um Noé. Sabe para quê? Para dizer: ainda tem salvação numa geração fraca, e Deus vai levantar um povo forte, uma família estruturada. Sabe o que Deus está dizendo? Pode o mundo estar totalmente corrompido, mas Deus ainda está guardando os seus, Deus ainda está zelando por você. A geração estava corrompida, por quê? Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao 12, vai dizer: a terra estava corrompida, e Deus viu a terra corrompida, porque todo ser vivente corrompeu o seu caminho. Mas olha só que interessante, Deus estava dizendo: eu darei a cabo, ou seja, extermine a toda a carne, eu vou acabar com tudo. Mas o que mais me chama a atenção é que Deus viu um homem, agricultor, e disse: eu achei graça nesse cara. Você já prestou atenção que Deus acha graça em pessoas que para muitos não tem graça nenhuma? Olha para o teu irmão e diga assim: você está escondido. Diga para ele: irmão, tu não jantou não? Vigia. Está fraco, irmão? Fala para ele: você pode estar escondido, mas Deus te viu. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor chamou os que não são para confundir os que são. Porque se você for alguma coisa, Deus está dizendo: não é você não, fica aí sentado, você tem o narizinho em pé, você se acha muito, mas o Senhor está dizendo: vai se preparando, enquanto você está escondido, dizendo: não Senhor, eu não, vou fugir, para mim aqui está bom. Deus está dizendo: é você que eu tenho uma grande obra, é para você que eu tenho um grande projeto. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 7, o autor aos Hebreus vai dizer que pela fé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Mas olha só que interessante, essa arca era como se fosse um caixote, e é interessante que a palavra caixote naquela época
significava tevá, que significa palavra. Porque desde o princípio Deus manifestou a sua palavra ao homem, sim ou não? Lembra na criação? E disse Deus, haja palavra. Até João vai dizer, no capítulo 1, que o verbo, a palavra estava com Deus e o verbo era a própria palavra. E a própria palavra, que era o verbo, se fez carne entre os homens. É interessante que Deus estava dando as diretrizes a Noé, dizendo, Noé, você vai salvar a tua família. Vou, mas como? Por meio da palavra. Cara, porque não tem como haver a salvação se não existir a palavra no centro de todas as coisas. O problema é que nós queremos salvar tantas coisas. E é interessante que Jesus dizia, o que adianta um homem tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Nós estamos com a mentalidade de conquistar tantas coisas que nós estamos perdendo mais o principal. Porque é interessante que o Senhor estava dizendo a Noé, olha só, que pela fé condenou o mundo e se tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Deus preservou a Noé, proclamador da justiça. Eu fico imaginando, porque olha só que interessante. O texto vai dizer que agora o Senhor se manifesta a Noé. Aproximadamente com 480 anos, Noé foi avisado. Mas durante o percurso de 120 anos, Noé está pregando. Noé está anunciando a palavra da salvação e da justiça. Agora, pare e pense comigo. Deus está olhando para Noé dizendo, cara, você achou graça diante de mim. E é interessante que em Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai dizer, e a história de Noé. Qual é a história de Noé? Eu não estou dizendo da arca por enquanto, eu estou dizendo da sua vida, porque o texto vai ser claro em dizer, era um homem justo, íntegro, entre os teus contemporâneos. Ponto. Noé andava com Deus. Cara, preste bem atenção, vamos lá. É interessante, Deus está olhando para Noé e dizendo, Noé, você vai construir uma arca. Só vai entrar você e a sua família. Porque a condenação é premeditada já. Eu vou acabar com tudo. Eu me arrependi de ter feito homem. Mas aí Deus está olhando para uma geração que a geração inteira estava corrompida. Até alguns historiadores vão dizer que a prostituição naquela época era tão grande, mas tão grande, que automaticamente Noé era um homem tão justo, íntegro. O que significa justo? Significa não contaminado. E a palavra íntegro significa completo. Ou seja, para um cara salvar a tua família, não bastava só ser justo, íntegro, tinha que andar com Deus também. Porque preste bem atenção, nós usamos um termo determinismo. Eu determino, mas espera aí, meu filho, você não tem poder nenhum de mandar em Deus. O problema é que nós jogamos a responsabilidade para Deus daquilo que é minha e sua. Não adianta a gente dizer, Deus, eu creio na salvação da minha família, se a gente não dá um bom testemunho. Não adianta, irmão, eu até costumo falar sobre isso, porque minha mãe passou quase 15 anos orando pela vida do meu pai. Mas quando ela fechou a boca e começou a viver uma vida de testemunho, ela ganhou o marido. Não é o quanto você fala, é o quanto nós vivemos daquilo que falamos. Porque muitas das vezes nós estamos querendo, nós somos justos, nós somos íntegros, nós somos um povo eleito, nós somos isso, somos aquilo outro. Mas como condiz a nossa vida diária? Quem somos nós? Porque ser um Noé dentro da arca é fácil, difícil é ser fora. Uma coisa é vir as dificuldades por aquilo que a gente causa, outra coisa somos nós que causamos. Quando nós causamos situações segundo a nossa vontade, nós pagamos um preço muito caro, mas quando Deus permite, é Deus que te sustenta. Não foi assim com Jó? Satanás foi até Deus e disse, e aí, eu posso acabar com a família dele? Vai lá, meu filho, despedaça, acaba com tudo.
só não toque na sua vida. E é interessante que eu não estou defendendo o diabo não, irmão, mas tem coisas que é Deus que está fazendo mesmo. Tem coisas que Deus vai causar na nossa vida mesmo para a gente despertar, porque tem crente que conhece a Deus só de ouvir falar. A intimidade já se foi há muito tempo, o relacionamento já foi há muito tempo. A gente só abre a Bíblia quando é para pregar, mas quando é para a gente ser pregado, parece que a gente não consegue abrir a Bíblia. A gente já não consegue orar como antes, já não consegue buscar como antes. E o Senhor está procurando pelo menos alguém que seja como Noé, dizendo, cara, eu quero alguém disponível para fazer o projeto. Você está entendendo? Porque, irmão, presta atenção, eu fico curioso, porque no mundo devasto daquela época, Deus só encontrou Noé e disse, cara, só você é justo e íntegro. E outra, a tua família vai entrar na arca por tua causa. Por causa da tua integridade, por causa de você ser justo diante de mim. E o que mais me chama a atenção é que Noé andava com Deus, ele não andava com qualquer pessoa, irmão. Sabe o que é uma pessoa íntegra? Aquelas pessoas tão fechadas que você diz assim, parece que fulano é meio habitolado. Não se enturma, não mexe com ninguém, não bagunça, não faz nada. Parece que ele ali é só por Deus. Não, irmão, entenda uma coisa. É como a Bíblia diz, né? Más conversações corrompem os bons. E às vezes a gente culpa as pessoas, sabendo, irmão, que tem uma frase que é muito linda que diz assim, você se parece com quem você anda. O ser humano tem a capacidade de absorver com quem ele anda. Lembra de Pedro? Quando Jesus foi entregue aos judeus, os sacerdotes estavam lá, e o que acontece? Alguém vai olhar para ele e diz assim, cara, tu parece com ele, eu vi tu andando com ele, tu tem um jeitinho dele, hein, rapaz? Sabe por quê? Porque quando nós estamos com Cristo, nós começamos a se parecer mais com ele, ter o caráter dele, falar como ele, pensar como ele, agir como ele. Mas, irmão, como eu vou salvar a minha família? Tem um caráter de DNA de Cristo aí no seu rosto? Eu não estou dizendo de uma questão de religiosidade, estou dizendo do reino de Deus. Porque nós precisamos trazer essa evidência do reino de Deus para a nossa família. Precisamos trazer essa espiritualidade para a nossa família, porque enquanto Noé andava com Deus, Deus estava olhando para ele dizendo, cara, eu vou guardar você e eu vou guardar a tua família. Porque não adianta você querer salvar a tua família, meu filho, procurando coisas erradas dessa vida. Não adianta dizer, Senhor, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se nós não temos Deus como prioridade da nossa vida, se Ele já não é o centro das nossas escolhas, da nossa oração, de tudo aquilo que nós temos que fazer da nossa casa. Jesus, Ele já dizia, sem mim nada podeis. Sabe por que a gente quebra a cara? Porque Cristo já não é o centro de todas as coisas. Aí dá errado, a gente olha para Deus e diz, Deus, a culpa é tua, o problema é teu. Agora o Senhor assuma a tua responsabilidade. Dá um seu jeitinho aí, Deus. E Deus está olhando para nós e dizendo, cara, e aí? Qual é o teu posicionamento? Tem alguém... Quem tem alguém da família aqui que ainda não serve ao Senhor? Quase todos. E parece que a gente só se preocupa com o nosso reino, né? Eu sei que, irmão, que lidar com parente não é fácil, sim ou não? Não é fácil. Porque tem uns que é só Deus, irmão. Tem uns que só acordam no chacoalhão, tem outros. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Quantos aqui tiveram tantas experiências sobrenaturais? Que você diz assim, cara, se talvez não fosse isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu lembro quantas vezes na rebeldia eu dizia assim, vou dar um pulinho aqui, e de repente, pum, parecia um câncer, parecia outro. Meu Deus. Aí a gente faz aquele voto de tolo, né? Senhor, se o Senhor fizer. Aí a gente não faz, né? Não, Deus, porque se o Senhor salvar, aí Deus salva o marido, e quando o marido está todo dia na igreja, está reclamando. Deus, eu quero que o meu marido seja um ministro. Aí quando ele começa a pregar, começa a achar ruim, porque quase todo dia ele está na igreja. Cara, decida o que você quer para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para
para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque a gente sabe pedir tanto, mas a gente não sabe lidar com aquilo que a gente pede. A gente sonha com tantas coisas grandes, aí sabe o que Deus faz? Deus pega você, esconde você e diz: agora fica aí, ninguém vai tirar você daí. Aí você reluta, você briga com Deus, você tenta fazer aquilo, tenta dar o seu jeitinho, parece que nada vai dando certo. É Deus dizendo: para de se mexer um pouco. Ou não é? Eu preciso te dar uma instrução, porque Deus não vai salvar só sua família se você não tiver instrução por meio da palavra. Mas cara, o que eu preciso para ser né? A Bíblia tem de tudo, cara, tem até receita para fazer bolo. Cara, como que eu faço para ser um bom cristão? Uma pessoa que leva a mensagem de Cristo, tem uma aparência de Cristo. Cara, está aqui, cara. Todo manual que você precisa está nas Santas Escrituras de Cristo, cara. Mas o problema é que a gente perde, né, o nosso tempo com contos de Nárnia, com tantas outras filosofias da vida, que a palavra ela tem tudo que é suficiente para você que é Cristo, cara. Você precisa entender que nós precisamos voltar para o centro da vontade dele e dizer: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? O Senhor está requerendo alguma coisa de mim, de você, dizendo: cara, ora mais um pouco, dobra o joelho, seja piedoso, por favor, faça alguma coisa para que Deus olhe para mim, para você diga: cara, eu tenho um projeto através da tua vida e você vai trazer a sua família junto com você. Cara, sabe o que eu fico pensando? Andar com Deus, porque Enoque andou com Deus, não se viu mais. E assim, quando você começa a andar com Deus, você some um pouco, né? Aí quando você aparece, diz: vixe, morreu. Desviou, porque é assim, né? Não está pregando mais. Você viu, não está cantando mais. Mas só Deus sabe o quanto você está passando dentro do teu quarto, dizendo: Deus, obrigado. Porque, irmão, entenda uma coisa. Andar com Deus é diferente de andar com pessoas, cara. Eu não estou fazendo acepção, estou dizendo: selecione. É como eu disse, com quem a gente anda, a gente começa a se parecer. Anda com fofoqueiro para você ver. O negócio é doido, né? Anda com aquela pessoa que gosta de falar mal dos outros para você ver. É difícil, cara, porque você abre a porta da tua casa para depois as pessoas saírem falando da sua vida. Mas sabe qual é o problema? A gente quer andar com tantas pessoas, mas a gente se esquece de andar com quem está do nosso lado. Não foi à toa que Deus disse: pegue de casal e põe dentro da arca. Mas o problema é que a gente quer procurar fora o que a gente já tem dentro. Não é à toa que Jesus dizia: cara, o que você tanto procura fora, está dentro de vós, cara. Acorda, enxerga. O que a gente procura tanto fora, porque com certeza, porque aquela época estava tão depravada, tão corrompida, que o povo estava procurando as coisas de fora. Prostituição, promiscuidade, tantas outras coisas. E é interessante que o próprio Cristo vai dizer que a sua vinda será como os dias de Noé. Casavam-se, dava-se casamento, o povo festejava, estava se esquecendo do principal. Para você ver que hoje, preste bem atenção, qual é a alegria do povo cristão? Observe quais são os nossos sonhos e quais são os nossos objetivos daqui a um ano. Não estou dizendo que é errado você conquistar, estou dizendo um problema de você deixar com que as conquistas tirem você do propósito. Hoje parece que não falamos mais sobre a salvação, parece que não se fala mais sobre arrependam-se, parece que não se fala mais sobre pecado, parece que não se fala mais sobre homossexualidade, parece que não é proibido hoje, ninguém pode falar. Mas aí eu acredito que Deus vai levantar tanto pessoas como Noé, como João Batista dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ainda João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víboras.
É interessante que a víbora, quando ela dá a sua ninhada, a própria ninhada quer comer o vento da mãe. Sabe o que isso quer dizer? São pessoas egoístas demais com o reino dos céus. É um bando de fariseu que abre a porta e depois quer fechar por causa da religiosidade. Irmão, deixa eu te dizer, Jesus ele veio, mas ele está dizendo: eu vou te transformar, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua vida. Sabe o que o Senhor ele está tentando dizer para mim, para você essa noite? Vai se preparando, porque a situação vai piorar, mas o Senhor está levantando pessoas que vão preparar. Irmão, vão preparar, sabe o que? Aquilo que nós estamos esperando, a boa palavra, a boa mensagem da cruz, a palavra da redenção, que nós vamos trazer de volta ao bom sentido da palavra de Cristo. Esses dias eu estava pensando, pastor, olha só como é interessante. A gente só trata a família quando é problema casal, quando o problema é depois. Se a gente se cuidasse dos filhos quando já estavam se crescendo, a gente não teria problema lá na frente com casamentos. Se a gente ensinasse os jovens o que é um casamento, não se frustraria lá na frente. Mas isso não é só um papel da igreja, é papel de quem é pai, de quem é. E nós jogamos a responsabilidade só para a igreja, se nós temos um Manuel dentro de casa. E nós estamos empurrando o evangelho com a própria barriga. Mas olha para o seu irmão e diga assim: não perca o barco, irmão. Sabe por quê? Se nós perdemos a embarcação, estamos dispostos a naufragar no pecado, a destruir a família, a destruir a nossa casa, a destruir todo o projeto que Deus tem na nossa vida. Você não só deve estar disposto a não perder a embarcação, porque enquanto Noé pregava, com certeza, irmão, você acha que as pessoas não olhavam e diziam: esse cara é louco, gastando 120 anos para construir um caixote, para colocar animal aí dentro, para quê? Estamos comendo, estamos bebendo, estamos vivendo, estamos gozando da vida, é isso que importa. Mas muitos estavam olhando dizendo: esse não é doidão, esse velho aí você é louco, rapaz. A velhice já consumiu a mente dele. Mas, irmão, quem recebe o projeto de Deus, irmão, não para, porque está disposto a estar na embarcação. Esteja disposto a estar na embarcação, porque muitos ouviram, estavam participando da pregação de Noé, mas poucos quiseram se ligar. Imagine, irmão, de uma geração inteira, só uma família de 8 pessoas se salvar. Só a minoria. Além de atentar para não perder a embarcação, eu preciso estar disposto para estar na embarcação. Terceiro, não pare o trabalho que deve ser feito. Por quê? Com certeza Noé deveria ser caçoado por construir o que o povo não cria. E muitas das vezes as pessoas não vão acreditar no que você constrói na tua família, dentro da tua casa. Sabe por quê? Quem está de fora gosta de dar palpite, é ou não é, irmão? Quem não sabe da tua vida, não sabe dos bastidores, fica lá, tá vendo? Eu sabia de nada, fofoqueiro. É interessante que as pessoas gostam de dar palpite, mas na hora de estender as mangas, ninguém quer. Aí quando vê Deus fazendo aquilo, fazendo outro, fica reclamando: Deus, por que eu não? Você estava disposto a estar numa embarcação? Você estava disposto a não abrir mão do trabalho, daquilo que Deus ortogou para você? Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão: a arca é para amadores, o Titanic foi para profissionais. A arca foi para quem é amador da palavra, Titanic não.
para quem é profissional. Sabe por quê? Se você for olhar, olha os amadores que Deus chamava. Deus escolheu agricultores, pastores, boieiros, prostitutas, publicanos para uma tarefa especial, meu filho. Deus teve que pegar um cara bom demais, chamado Saulo de Tarso, para dizer: olha, eu vou te converter, tu vai apanhar, tu vai ser agredido, tu vai ser preso, vai ser chicoteado, tu vai para o deserto aprender a saber quem eu sou, você vai ser instruído de novo agora pela minha graça, pela minha presença, meu filho. Não basta ser profissional, não basta ser bom no que você faz, tem que ser amador pela palavra. Sabe por quê? Não será a sua capacidade que vos dará êxito na obra, mas é o que Deus pode fazer através de você. Está cheio de profissional, irmão, mas Deus está dizendo: eu estou procurando amadores que amam a obra para salvar a família. Não, irmão. Não, irmão, não. Deus não chamou a gente para ser profissional de púlpito. Deus não chamou a gente para ser profissional de pregação. Deus não chamou para ser profissional. Não. Ele está dizendo: você é íntegro. Você consegue ouvir a minha voz? Então vai se preparando. Por quê? Ô Zaqueu, desce daí, porque hoje a salvação, meu filho, entrou dentro da tua casa. Você está entendendo? Não é o êxito de profissionalismo, não do egoísmo, não de levantar o nariz dizendo: eu posso, eu faço, eu conheço. Não, irmão. Porque diante da cruz, irmão, só resta a redenção e a salvação para aqueles que abrem o coração para Deus, meu filho. Queremos salvar a família, mas o que eu faço para salvar? Seja justo, íntegro, não se contamine com a geração. Não é porque o marido dele faz que você tem que fazer, não, viu, rapaz? Não, é porque o cara lá dá um jeitinho. Ele sai com uma, sai com outra, fica na tua. Deus te deu a tua família, cuida da tua casa. Mas não, irmão, não, sabe o que é? Esteja tempo, vai ter que ter tempo. Por quê? Irmão, na hora de ler a Bíblia eu leio, mas quando a minha mulher está em casa eu dou atenção é para ela, acabou. Não tem um WhatsApp, Facebook, lá em casa é assim. Quando a gente está junto, tira Facebook, tira o WhatsApp, sabe por quê? A valorização não é uma família virtual, não, é tete a tete, olho a olho, toque a toque, dizendo: eu te amo, te quero, investindo todos os dias, irmão, sabe por quê? Muitas das vezes nós damos legalidade para o próprio diabo entrar no meio da família. Qual foi a última vez que você deu um presente para tua mulher, rapaz? Não, porque é só trabalho, irmão. Aí vive dando trabalho. Minha esposa sempre diz: amor é o simples. Deus se apaixona pelo simples. Para você ver como a geração está tão defasada. Para você ver aonde nós estamos se declinando dia após dia. Ninguém ama mais como antes, pastor. Ninguém abraça como... Hoje aqueles abraços é com, interesse. Sabe o que está faltando na gente, irmão? É vergonha na cara. É isso que está faltando. É o nosso testemunho de vida. Porque as pessoas olhavam para Noé e diziam: esse cara é diferente, a família dele é diferente. Você acha que Noé não foi taxado como louco, irmão? Na sua geração? Mas quem foi salvo? Quem? Deixa que fale. Só Deus sabe como está dentro da tua casa, cara.
Só Deus sabe o quanto você tem lutado, o quanto você tem granjeado. E eu posso te dar um conselho? Não é egoísmo não, mas se desassocia com muita gente para começar a andar com Deus, por favor. Não é porque fulano é minha best, até você ser besta. É minha amiga e está desolando teu varão, vacilona. Serve para nós varão também, viu? Precisamos voltar, irmão. A essência, precisamos voltar. Hoje não é um culto para a gente sair pulando não, irmão. É para a gente se arrepender hoje. Dizer, ô esposa, eu tô ruim. Me ajuda a melhorar aí. Ô varão, me ajuda. Eu preciso de você, Eu não tenho vergonha não. Às vezes eu falo para minha esposa, se eu não estiver bem em casa, pode falar que eu não vou pregar não. Porque a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente erra. E eu li uma frase, pastor, que essa frase, ela me deu um estralo. Ela dizia que quando a gente se arrepende, a gente muda, porque quando a gente não muda, não é arrependimento, é teatro. E Deus é cansado. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Ator naquela época. Quando dizia geração hipócrita, estava dizendo bando de atores. Porque os hipócritas gregos naquela época, eles faziam cenas, choravam, encenavam. E esse é um grande problema da gente, a gente sabe encenar muito. E esses dias Deus estava falando comigo, cara, chega de desculpa, quem quer mudar, muda. E muitas das vezes nós estamos dando desculpa para Deus. Não, Deus, olha, que nem no outro domingo que eu preguei aqui, o problema de Sansão foi confiar em todas as vezes na sua força, dizendo, de todas as vezes me livrei, dessa vez não será diferente. Mas mal sabia ele que o Espírito tinha se retirado dele. Até quando você vai ficar esperando para tomar um posicionamento que Deus só está esperando para salvar alguém da tua casa, cara? Eu sei que é difícil quando as pessoas olham para a gente, pisa, maltrata, xinga, ofende. As pessoas inventam coisas sobre a gente, mas a gente está de cabeça de pé e ainda dizendo, eu te perdoo. Pode bater, porque quanto mais bate aí, a gente está fortalecido na graça. Irmão, sabe o que é isso? É a evidência de Cristo. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. É através de você que Deus vai constituir um povo forte numa geração fraca. Numa geração corrompida, que ninguém quer saber de Deus, mas tem alguém ali que está orando, que está clamando, que está buscando, dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai fazer, ainda que o Senhor aperte, mas eu vou continuar te servindo. Sabe por quê? Porque a tua palavra é verdadeira. O homem pode voltar atrás, mas o Senhor não se arrepende. O Senhor não é filho do homem para que minta. Irmão, e Ele está dizendo essa noite, acredita na minha palavra, porque a salvação está chegando na casa de alguém aqui. Aleluia. Deus vai preparar, irmão, situações só para a gente anunciar o Evangelho. É difícil, irmão. Mas o Senhor está dizendo, não é com você mesmo. Não adianta você fugir. Você já prestou atenção que quando você se torna o pináculo da tua casa, parece que a situação toda vem sobre você? Parece que as maiores lutas, os maiores baques, as maiores situações, em piores circunstâncias, vêm sobre a sua vida. Porque no dia que Jó olhou para Deus e disse, minha família já era, perdi tudo, Deus disse para ele, levanta, cinge os teus lombos como homem e se põe de pé. A situação vai piorando, mas Deus está dizendo, vai, se põe de pé. Mas Senhor, o desemprego, a doença, o vírus, é tanta coisa, mas Deus está dizendo, se põe de pé. Não é porque muitas pessoas pararam que você tem o direito de parar não, meu filho. E hoje eu quero te convidar aqui essa noite, irmão, nessa palavra de reflexão. Outro dia nós dá lugar, tá bom? Amém, irmãos? Amém. No outro culto nós ativamos o modo pentecostal, brincadeira.
Mas se coloque de pé. Quero convidar você a orar junto comigo. Lembre-se disso. Numa geração fraca, Deus está constituindo um povo forte, amém? Feche os olhos. Feche os olhos. Se você vê alguém com o olho aberto, fia o dedo dentro do olho dele, irmão. Feche os olhos. Isso. Talvez o seu esposo, a sua esposa esteja aqui ou não. Talvez os seus pais estejam aqui ou não. Talvez alguém da tua casa esteja ou não. Mas sabe aquela pior pessoa que te machucou, que te feriu? Sabe aquela pessoinha que inventou histórias, aquelas pessoas que disseram mal sobre você? É por ela que você vai orar e abençoar a vida dela hoje, irmão. Porque a vida de Jó só mudou, e a família, quando ele orou para as pessoas que perseguiam ele. Seria fácil eu dizer para você, ora por você, determina sobre a sua vida, coisa. Não, profetiza. Não, irmão. A gente vai orar hoje para aquelas pessoas que realmente são problemas, irmão. E hoje o Senhor está dizendo, se você abrir o seu coração, liberar perdão, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária dentro da tua casa. Feche os olhos, levante suas mãos. Feche os olhos, levante sua mão. Vamos orar. Senhor, será que você pode abrir a sua boca e começar a orar, irmão? Deus, estamos aqui nesse exato momento, Deus. Estamos aqui para te clamar, para te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar a família, Senhor, a casa dessas pessoas. Jesus, nós estamos aqui para abençoar a nossa família, abençoar, Senhor, ó Deus amado, aqueles também, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos perseguiram, nos maldizeram, Senhor. Deus, nesse exato momento nós queremos, ó Deus amado, profetizar, ó Deus, a salvação dentro da nossa casa. O Senhor chamou pessoas amadores para a tua obra, e eu acredito, Senhor, que tem pessoas aqui que estavam desanimadas, estavam desencalantadas, Senhor, estavam dizendo, Deus, eu não aguento, não suporto, mas o Senhor é um Deus que dá graça, o Senhor é um Deus que fortalece. Nesse exato momento, Deus, nós estamos te pedindo, ó Deus, te clamando pela tua misericórdia. Entra na nossa casa, entra na nossa família, entra sobre os nossos parentes, Senhor. Que a tua palavra, o testemunho de vida venha ecoando sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Muda, transforma, Senhor, esse coração, essa mente, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, que tem dificuldade para entender a tua palavra. Deus, nós estamos aqui agora, Senhor, abençoando essa família, abençoando a nossa casa, e profetizamos, Senhor, a mudança, Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim nós estamos aqui para te glorificar e te exaltar. Estamos aqui para render graças a ti, e te louvamos, e te